Bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, utilidade pública, denúncia, não caia no golpe, cursos e tribunais picaretas. Fique aqui comigo para você se prevenir contra esses espertalhões. Olá, começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, vamos falar de uma coisa um pouco desagradável, mas muito importante como utilidade pública para te esclarecer. Eu que adoro arbitragem, adoro mediação, venho estudando e trabalhando firmemente pela boa difusão dos meios adequados de tratamento de conflito, preciso informar a vocês uma questão absolutamente relevante, uma questão de utilidade pública. Existem alguns cursos e essa onda já aconteceu no passado. Graças a Deus foi superada, porém agora está voltando novamente. Existem alguns cursos de juízes arbitrais que precisam ser evitados, porque estão enganando a população. Cursos de juízes arbitrais como se isso fosse uma formação necessária e exigida para poder atuar com a arbitragem. Não é verdade e a gente vai esclarecer sobre isso. E existem tribunais que nós entendemos como espertalhões, tribunais picaretas, que assim se denominam, utilizando uma palavra da lei para outra finalidade, como se fossem efetivamente tribunais e enganando a população, se parecendo com tribunais públicos, tribunais do Estado. E na verdade não são e não tem esse enfoque, e a atuação da arbitragem tem que estar calcada no livre exercício da autonomia de vontade. Então entenda, na lei de arbitragem, a lei 9.307/96, para que a pessoa atue como árbitro, não como juiz arbitral. Esqueça essa expressão juiz arbitral, é uma expressão infeliz, errada e que infelizmente está sendo adotado por alguns espertalhões para iludir a população, para que ela se sinta motivada a galgar um status, uma posição e queira fazer esses cursos pagando valores elevados, como se estivessem conquistado um caminho fácil para chegar a uma posição de poder e de status. Isso não é verdade. O que a lei de arbitragem estabelece para que a pessoa possa atuar como árbitro é apenas exige que ela tenha a capacidade civil e a confiança das partes. Não exige formação específica nenhuma. Naturalmente que quando se fala em ter a confiança das partes, as partes têm que olhar os predicados éticos, morais e a qualificação técnica dessas pessoas que vão dirimir os seus conflitos na condição de árbitros. E essa qualidade técnica vem da formação das suas atividades profissionais. Um advogado, um médico, um engenheiro, um contador, um músico, ou seja, expertises que vêm de outras áreas, de outras formações e que por dominarem determinados conhecimentos teriam condições técnicas mais adequadas para resolver determinados conflitos a depender da natureza e do contexto desses conflitos. Não é necessário fazer um curso de juiz arbitral para atuar como árbitro. E infelizmente essas entidades que estão vendendo esses cursos estão passando a falsa ideia para a população de que elas vão fazer o curso e vão ganhar um certificado de juiz arbitral e estar afiliado à entidade XYZ, ao Conselho Nacional YZ de arbitragem qualquer, apenas para dar uma aura de credibilidade, de prestígio, de respeitabilidade e simplesmente para te enganar. Não é necessário isso. É importante você estudar arbitragem, se você quiser atuar na área de arbitragem, sem dúvida, estudar é fundamental. Você pode estudar sozinho, você pode estudar acompanhando aqui os nossos programas no Momento Arbitragem, ou você pode fazer um curso de arbitragem, é válido que faça, mas não o faça enganado, não o faça crendo que fazer aquele curso vai lhe dar uma carteira de juiz, um certificado de juiz arbitral que você vai poder aí atuar e aparecer na sociedade como se juiz fosse. Isso não é verdade, é um engodo e quem entra nisso ou entra porque quer levar alguma vantagem, esperando que conquistou um caminho fácil sem concurso público para ingressar uma atividade importante, ou entra desavisadamente. E o que acontece com a maioria das pessoas? Entra por engano, entra porque não sabe. E aí chegam lá, recebem um certificado de juiz arbitral, participam de uma solenidade de formatura, com beca, com todo o rigor e requinte, como se fosse uma graduação, um curso superior. E não é. Não tem esse título, é um curso livre e é um curso que está enganando a população porque está utilizando uma expressão indevida, não avalizada pela lei de arbitragem e absolutamente censurada pela comunidade
arbitralista do país, ou seja, os estudiosos de arbitragem. Então não caia nesse golpe, não caia nessa cilada. Fuja de cursos de juiz arbitral, porque não tem nada a ver, não vai te agregar valor. Estude arbitragem, faça cursos de arbitragem que a Ordem dos Advogados do Brasil oferece, cursos que outras entidades prestigiadas e de respeito oferecem, mas não caia nesse caminho. E os tribunais arbitrais, aqueles que se intitulam tribunais arbitrais, com raras exceções, e, em geral, utilizam essa expressão também para confundir a população. Um tribunal arbitral não se chama tribunal arbitral. Um tribunal arbitral, na dicção da lei de arbitragem, é o conjunto de árbitros que se reúne, designado pelas partes, para decidir determinado conflito. A instituição que administra o conflito, a entidade que administra o conflito, não é chamado pela lei de arbitragem como tribunal arbitral. É chamado como uma entidade especializada, como órgão especializado, órgão institucional. E na prática é chamado como Câmara de Arbitragem, como Centro de Arbitragem e não como Tribunal Arbitral. Então, salvo raríssimas exceções que adotaram esse nome anos atrás e que atuam com seriedade e que isso é possível depurar por outros elementos da sua atuação, a sua seriedade, salvo essas exceções, em geral, aqueles que têm adotado esse nome querem confundir a população, querem mandar um documento para as pessoas, chamando elas para resolver uma questão, muitas vezes uma simples cobrança que estão fazendo, utilizando a palavra tribunal para intimidar essas pessoas, para levar a elas o temor de ser um tribunal do Estado, ainda que elas não tenham manifestado por livre exercício da autonomia da vontade a escolha pelo caminho da arbitragem. Infelizmente, isso é ruim, isso arranha a imagem da boa arbitragem no Brasil e a gente precisa depurar esses maus profissionais, essas más instituições, para que elas não criem nódoas, não criem máculas, a boa imagem, ao bom desenvolvimento da arbitragem que vem crescendo consideravelmente no Brasil. E você não precisa cair nessa cilada. Acompanhe a gente aqui no Momento Arbitragem. Se você quiser saber mais sobre instituições de mediação e arbitragem que têm prestígio, que têm credibilidade, eu sugiro que você visite o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, o site do CONIMA, conima.org.br. Lá tem mais informações, instituições sérias, credenciadas a esse órgão. Em geral, são instituições bem avalizadas porque é um órgão formado por pessoas prestigiadas do ramo da arbitragem e que naturalmente procuram aceitar a inscrição e adesão apenas de instituições que cumprem certos parâmetros de ética, de qualidade, para que assegurem a você uma tranquilidade maior. E mesmo assim, mesmo essa instituição criou recentemente um selo, e nós já entrevistamos o presidente do CONIMA aqui no nosso programa, nós já entrevistamos também o presidente dessa nova criação que o CONIMA fez, que é o selo Parconima, que é uma forma de certificação de qualidade das instituições de mediação e arbitragem. Então procure saber um pouco mais sobre as entidades filiadas ao CONIMA, que são entidades em geral com mais credibilidade, para que você tenha tranquilidade. Acompanhe também as entidades que nós entrevistamos aqui no nosso programa, na série especial Câmaras. Tem várias entidades sérias e idôneas que realizam um bom trabalho que a gente apresentou aqui, e a gente procura filtrar, não procura entrevistar instituições que não trabalhem pautado dentro de um preceito ético, exatamente para não passar para vocês uma imagem negativa, para não passar para vocês uma imagem de uma instituição que não mereça a nossa credibilidade e o seu prestígio. Então acompanhe a gente no Momento Arbitragem. E se você se deparar com uma situação como essa, denuncie ao órgão do Ministério Público, denuncie a Ordem dos Advogados do Brasil, para que eles possam tomar as providências, encaminhando as investigações necessárias e, se for o caso, as ações que vão cessar e encerrar a atividade dessas instituições que nem sempre atuam de forma idônea e que podem estar causando prejuízo à sociedade e enganando as pessoas. Gostou do nosso programa?
compartilha nas suas redes sociais. O tema de hoje foi chato, mas foi necessário. Utilidade pública, não caia no golpe, evite cursos de juiz arbitral, evite instituições que se denominam tribunais arbitrais, se certifique um pouco mais sobre o que elas fazem, como elas fazem e se elas se diferenciam claramente, demonstrando que são uma instituição privada e que naturalmente não se confundem com instituições públicas. Isso é um fator de discernimento necessário para você entender se eles estão agindo corretamente. E na dúvida, consulte o CONIMA, denuncie ao Ministério Público, denuncie à Ordem dos Advogados do Brasil, pelas comissões de mediação e arbitragem, eles tomarão os encaminhamentos necessários. No mais, você já sabe, me encontra aqui toda segunda e quinta. Tem uma dúvida, crítica, sugestão de pauta? Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Interaja comigo, terei grande prazer de falar contigo também. No mais, um grande abraço para você e até o próximo programa.